Continuando as frases. Frase 3. Respondeu o interrogatório ao investigador. Qual a pergunta? Respondeu o que? O interrogatório, objeto direto coisa, a quem? Ao investigador. Se só tivesse interrogatório, a pergunta seria respondeu a quê? Se só tivesse investigador, a pergunta seria respondeu a quem? Ao investigador. Mas como juntou a coisa e a pessoa, ele se torna VTDI. É isso que tem que ficar na sua memória. O professor respondeu a pergunta ao aluno. O professor respondeu o quê? Pergunta, objeto direto de coisa. Respondeu a quem? Ao aluno. Objeto indireto, gente. Preposição a obrigatória. Aluno pede o e junta, faz o ao. Se fosse aluna, seria o acraseado. Muito bem. Ele respondeu a dúvida às amigas. Ele respondeu o quê? A dúvida, objeto direto, coisa, e respondeu a quem? As amigas. Por isso, objeto indireto de gente. Porque a crase, o verbo exige a preposição a, amigas usa o artigo as, faz a fusão e a crase é obrigatória. Ele respondeu a questão ao professor. Eu tenho os dois, a coisa e gente. Então, pergunta. Ele respondeu o que? A questão, objeto direto de coisa. Respondeu a quem? Ao professor, objeto indireto de gente. Por que o ao? Verbo exige a preposição a, professor usa o artigo o. O filho respondeu a pergunta ao pai. Eu tenho coisa e gente, então já sei que ele é VTDI. O filho respondeu o que? A pergunta, objeto direto de coisa, e respondeu a quem? Ao pai, objeto indireto de gente. Preposição a obrigatória e o é para pai. Se colocasse mãe, qual seria a mudança? O ao viraria acraseado, por causa da fusão dos dois as. Ele respondeu o assunto ao jornalista. Eu tenho a coisa e a pessoa. Então, ele é VTDI. Vou fazer a pergunta. Ele respondeu o que? O assunto, objeto direto de coisa. A quem? Ao jornalista, objeto indireto de gente. E lembrando, preposição a obrigatória, o para concordar com o artigo, com o jornalista, por isso ao.